Moçadinha, como eu havia dito para vocês, nós vamos agora dar início a um novo capítulo da nossa disciplina, beleza? Quem não tiver registrado ainda a presença, por favor, fazê-lo aí no chat, certo? E como é o início de uma nova etapa da disciplina, eu gostaria de já comentar com vocês aqui quais são os objetivos de aprendizagem desse momento aqui, né? Aí deixa eu só achar a apresentação. Vamos lá. Beleza. Apresentar. Bom. Bem, pessoal, vamos aqui só passar aqui esses... Aqui, beleza. Lógica proposicional já foi. Consequência lógica. Sistema dedutivo. Opa, tá aqui. O nosso objetivo. Então, a partir de hoje, e na próxima aula também, a gente só vai ter 2 aulas mesmo de lógica de predicados. Eu vou levar vocês a tentar alcançar os seguintes objetivos: compreender o que são quantificadores, predicados e validade, certo? Eu acho que isso já deve ter ficado claro para vocês a partir dos vídeos que vocês devem ter assistido, né, de ontem para hoje. Mais uma vez, me desculpe não ter colocado para vocês logo o conteúdo, os vídeos, que eu sempre, toda semana eu faço isso, né? Oriento qual é a agenda da semana, quais são os vídeos que vocês vão assistir e tal. Mas, infelizmente, dessa vez eu pisei na bola total. Conhecer o alfabeto da lógica de predicados e ser capaz de verificar a validade de argumentos da lógica de predicados. Pronto, essa é o nosso objetivo por enquanto, certo? O próximo assunto que a gente vai ver, que é a lógica modal, aí teremos outros objetivos. Mas vamos voltar aqui para a lógica de predicados. Bem, por que o conteúdo de lógica de predicados ele é tão pequeno, né, comparado ao que a gente viu na lógica proposicional? É simples. A lógica de predicados, ela pode ser vista, assim, grosseiramente falando, de maneira mais simples, como sendo uma extensão da lógica proposicional, certo? Então, todos os teoremas que são válidos na lógica proposicional também são válidos na lógica de predicados. Só que aí tem uns poréns, uns detalhes que a gente vai abordar hoje e na próxima aula, certo? Exatamente, o professor João Nunes disse isso também. Então, aí o que é que a gente pode concluir com isso? Que não precisa mais a gente falar novamente sobre sentenças, sobre as propriedades das sentenças, ou seja, o que é tautologia, o que é contradição, a contingência, né? Então, tudo aquilo que a gente já viu continua valendo, certo? O que é que a gente vai ver aqui? A gente vai ver, né, outras coisas que somente a lógica de predicados é capaz de tratar. Por exemplo, a ideia de quantificação, certo? Na lógica proposicional, não tem como nós trabalharmos a quantificação. Por quê? Porque o próprio alfabeto da lógica proposicional ele não dispõe de símbolos para tratar disso. Certo? As sentenças da lógica proposicional elas vão trabalhar exclusivamente com a ideia de verdade ou falsidade de uma determinada sentença. Então, vocês podem observar que o universo trabalhado pela lógica proposicional, ele é um universo mais simples, ao passo que o universo trabalhado pela lógica de predicados, ele já é mais rico, certo? Então, na lógica de predicados, eu posso trabalhar relações entre objetos. Na lógica proposicional, não tinha como fazer isso. Na lógica proposicional, os nossos operadores, né, os operadores, aliás, os nossos conectivos, eles eram verofuncionais, certo? Então, a partir dos valores de verdade, dos componentes de uma determinada sentença, eu poderia calcular o valor de verdade da sentença em si. Na lógica de predicados, além dessa característica, né, de verofuncionalidade dos conectivos, porque a gente trabalha com os conectivos
da negação, da conjunção, da disjunção, todos aqueles conectivos que a gente trabalhou na lógica proposicional, nós continuaremos trabalhando na lógica de predicados. Só que agora, além deles, a gente também tem os quantificadores. Alguns autores chamam os quantificadores de conectivos, certo? Outros autores não, eles chamam de quantificador e pronto. Eu prefiro chamar de quantificador. Eu particularmente, eu não vejo os quantificadores como conectivos da maneira como os conectivos são, com uma pegada de funcionalidade, certo? Eu acredito que vocês não estão compreendendo o que eu estou dizendo, certo? Então, para mim, são dois elementos distintos, beleza? E a gente vai trabalhar em cima dessa ótica, certo? Na lógica de predicados, como é que eu vou verificar a validade de um argumento, né? Eu vou utilizar a tabela verdade, como eu fazia na lógica proposicional? Não vai ser, porque a questão é mais complexa, certo? Exatamente, Vitor. O professor João Nunes, ele usa quantificador como conectivo, certo? Entendido? Eu já prefiro enxergar os quantificadores não como conectivo. Mas tudo bem, o professor João Nunes tem a vibe dele e eu tenho a minha, tá certo? Então, o que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar a dedução natural. A dedução natural é aquela mesma parada que a gente viu anteriormente. Exatamente. Só que agora a gente precisa lidar com os quantificadores, certo? Eu vou aqui para a apresentação, porque eu acho que vocês já entenderam aqui quais são os nossos objetivos, certo? Esse slide aqui dos objetivos de aprendizagem de toda a nossa disciplina, ele está disponível para vocês lá no sistema acadêmico. Então, é interessante que em cada unidade de conhecimento, em cada etapa da nossa disciplina, vocês deem uma olhadinha nesse arquivo para fazer uma autoavaliação. Pô, peraí, será que eu consegui realmente compreender isso aqui? Certo? Entendido? Bom, gente, deixa eu parar aqui a apresentação e agora a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo. Então, como eu estava dizendo para vocês, certo? Na lógica de predicados, a verificação da validade de um argumento, nós vamos utilizar a dedução natural. Vamos trabalhar com o quê? Com as regras de dedução, com as regras de inferência, de eliminação ou inclusão de conectivos. Eu prefiro trabalhar com as regras de inferência e com as regras e com as equivalências notáveis, certo? É mais simples, certo? E aí já fica o recado, para quem não tiver entendido muito bem dedução natural, dê uma olhadinha nas aulas anteriores, volta lá para compreender bem o uso das regras de inferência e das regras de substituição. Regras de substituição e equivalências notáveis são sinônimos, acaba sendo a mesma coisa. Beleza? Entendido? Bom, e a gente vai começar o nosso passeio pela lógica de predicados, tentando entender como é que a gente, entre aspas, traduz sentenças escritas em linguagem natural para uma fórmula bem formada da lógica de predicados, certo? A ideia de fórmula bem formada é a mesma ideia que a gente viu na lógica proposicional, certo? Então, eu sugiro a vocês que quem não tiver entendido bem como é que uma fórmula é um FBF ou não na linguagem da lógica de predicados, que dê uma olhadinha, né, nos vídeos, né, compreenda bem, principalmente aqueles vídeos que eu falo da forma, como é que uma fórmula é construída, certo? Tem lá bem explicadinho, e aí, beleza, aí segue em frente, certo? Entendido? E vocês vão ver que a lógica de predicados, ela não é tão complicada assim, ela é um sistema lógico bem interessante. E outra coisa, a lógica de predicados, ela é muito utilizada na literatura matemática, principalmente quando a gente vai trabalhar com definições de objetos. Lá na próxima disciplina que vocês vão ter comigo, no próximo semestre, que é a disciplina de matemática discreta, nós vamos ver muitas definições que são construídas a partir de sentenças da lógica de predicados. E aí é interessante que você compreenda bem a história dos quantificadores, né? O que é um predicado, o que é uma função, certo? Principalmente o que é um predicado, tá bom? Bom, vamos aqui para o nosso exercício. O exercício que eu que eu deixei lá no sistema acadêmico, ele era bem grandinho, né? Eram 3 páginas, mas é porque tem muitos itens. E assim, deixa eu pegar aqui a minha cópia.
Por exemplo, a primeira e a segunda questão, elas são semelhantes. E eu vou trabalhar com vocês a primeira questão, deixar a segunda questão para vocês tentarem fazer por conta própria. Quem tiver alguma dificuldade é só me contactar pelo WhatsApp ou mandar um e-mail, beleza? A terceira questão, ela é semelhante à quarta questão, então eu vou trabalhar com vocês a terceira questão e a quarta questão vocês usam ela para se divertir. Quinta e sexta questão também são semelhantes, né? Aliás, a quinta e a sexta questão são muito parecidas com a primeira questão, então, nesse caso, eu não vou trabalhar só a quinta com vocês e vou trabalhar também a sétima questão. Na sétima questão, que é a última questão da lista de exercício, é ela que eu vou trabalhar com vocês, certo? Então, vocês têm aí algumas questõezinhas para se divertir em casa, né? Naqueles momentos que vocês não têm nada mais interessante para fazer, e aí vão fazer exercício de lógica de predicados. Bom, meus amigos, vamos lá, né? Nós temos aqui o seguinte: usando símbolos predicados, indicados e os quantificadores apropriados, escreva cada declaração em português, né? No caso aqui, é escrever na linguagem da lógica proposicional. Eu acabei esquecendo aqui, está incompleto o enunciado da questão. Mas o que é que você vai fazer nessa questão? Você vai pegar essas sentenças que estão escritas em português e vai construir uma fórmula bem formada a partir delas, utilizando esses símbolos aqui, certo? E os quantificadores. Bom, vamos começar com isso daqui. Aqui nós estamos especificando quem é o nosso universo do discurso. No caso aqui, o nosso universo do discurso são os servidores, né? Então, o U aqui indica, eu estou me referindo a todos os servidores de uma maneira geral. S, C, M e T são símbolos de predicado, então são predicados que têm apenas um parâmetro, como vocês podem observar. X, esse X vai pertencer a quê? Esse X é uma variável e ele poderá se referir a algum elemento, algum servidor, certo? Então, por quê? Porque o nosso universo do discurso é o conjunto de todos os servidores. Então, no caso aqui do predicado SX, ele está dizendo, o predicado S, ele está dizendo que X está com alto consumo de CPU. E aí, pessoal, vamos lá começar a tentar entender a ideia de verdade dentro da lógica de predicados. Então, cada um desses predicados, ele poderá ser verdadeiro ou falso, certo? E é o seguinte, ele será verdadeiro ou falso de acordo com a interpretação do valor de X. E aí que entra a grande diferença entre a lógica proposicional, que foi o sistema lógico que a gente viu recentemente, e a lógica de predicados. Na lógica proposicional, você tem aqui um símbolo proposicional P qualquer, e você sabe que a interpretação de P, né, função de interpretação de P, ela poderá ser ou verdadeiro ou falso. Então, o valor de verdade de P vai ser verdadeiro ou falso e PT saudações. Não tem muito o que se discutir aqui. Aí, quando a gente lida com a interpretação de um predicado, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, o valor de verdade do predicado S, ele vai depender da interpretação da variável X. Então, é de acordo com a interpretação da variável X que eu posso dizer que se o predicado S é verdadeiro ou falso. E a variável X, o valor dela é verdadeiro ou é falso? Não, não é verdadeiro ou é falso. Por quê? Porque a variável X, ela se refere ao domínio do discurso, certo? Então, essa variável X é um servidor, certo? E aí, vamos lá. Então, se esse servidor ele está com alto consumo de CPU, né? E então o predicado SX seria verdadeiro, certo? Então, é nesse momento que a ideia de variável ela vai casar bem direitinho com a mesma ideia de variável que vocês aprenderam lá na disciplina de lógica de programação. Ou seja, esse X vai receber um valor, né? Vamos supor que o X receba o valor
HAL 9000, que é o nome de um servidor dentro de uma rede. Vamos imaginar que esse servidor, dentro de uma rede XYZ qualquer, ele se chama HAL 9000. Se o HAL 9000 está com alto consumo de CPU, então, se eu fizer S HAL 9000, vai ser igual a V. Se HAL 9000 não está com alto consumo de CPU, S HAL 9000 será falso. Então, percebam aí a diferença de tratamento que é a ideia da interpretação. Não é a mesma interpretação que a gente tinha lá na lógica proposicional, que era bem mais simples. Beleza? Entendido aí? Então, espero que tenham compreendido. E agora a gente passa para as nossas questões aqui. Na letra A, nós temos de cara, logo, a expressão todos. Como eu tenho a expressão todos, de cara, de imediato, eu já vou dizer o seguinte, que essa expressão da letra A, ela vai ser quantificada universalmente, certo? Então, vamos aqui juntar as pecinhas. Diz o seguinte, todos os servidores estão com alto consumo de CPU. Observe que estão com alto consumo de CPU é justamente o que está sendo dito aqui do predicado S, certo? Eu não estou falando de mais de um predicado aí. E tem outras letras aqui que a gente vai trabalhar com mais de um predicado. Nesse caso aqui, ele é bem simples. Então, eu tenho aqui para todo X, né? Assumindo que esse X é algum servidor qualquer, eu tenho SX. Então, essa sentença aqui, né? Para todo X é XX, ou melhor, deixa eu fazer aqui mais bonitinho. Certo? Poderia ser simplesmente assim. Para todo X, SX, né? Colocando ele para ficar mais próximo. Então, aqui eu estou dizendo, para todo X que pertence ao conjunto dos servidores, esse X está com alto consumo de CPU. Aí vem a grande questão. Como é que a gente verifica a validade numa situação como essa? Eu teria que testar, né, todos os servidores desse universo do discurso. Aí vocês veem como a verificação da validade, né, aliás, da verdade de uma sentença quantificada universalmente, ela é complexa. Eu acho que até comentei isso com vocês nos vídeos. Bom, uma outra maneira de você verificar isso seria através dos chamados contra-exemplos. Então, o que seria um contra-exemplo? Um contra-exemplo é utilizado dentro de uma quantificação universal, que ele vai dizer justamente o contrário. Por exemplo, se eu estivesse verificando a validade dessa sentença aqui, que diz que todos os servidores estão com alto consumo de CPU. Se eu encontrasse um servidor que não está com alto consumo de CPU, eu poderia afirmar categoricamente que a sentença ela é falsa. O valor de verdade dela é falso. Entendido? Por isso que, quando a gente utiliza quantificação universal, nós estamos nos referindo a uma ideia de generalização. Então, vocês já devem ter ouvido muito a expressão de assim, fulano, cuidado com as generalizações. As generalizações, às vezes, podem ser injustas. Porque quando você generaliza algo, você está colocando todo mundo dentro do mesmo balaio. Então, aqui eu estou generalizando. Estou dizendo que todos os servidores estão com alto consumo de CPU. Basta eu encontrar um servidor dentro desse universo aí, um servidor que não esteja com alto consumo de CPU, para dizer que essa sentença aqui é falsa. Certo? Entendido? E aí, como vocês haverão de concordar comigo, quando a gente lida com conjuntos infinitos, a questão fica mais complicada ainda. Certo? Bom, vamos adiante. Na letra B, eu tenho aqui a expressão alguns, e o alguns já dá a ideia de quê? De totalidade? Não. Quando eu falo alguns, eu já estou dizendo que não são todos, é alguns, certo? Então, aqui já dá a ideia de existencial. Então, existem servidores que estão com alto consumo de memória. O predicado C é o predicado que representa, que diz que X está com alto consumo de memória. Então, nós teríamos aqui... isso, Vitor. Então, existe X, tal que CX. No caso de uma quantificação existencial, ela é mais fácil da gente provar
o valor de verdade dela. Basta que eu encontre um exemplo, ou seja, que eu encontre um servidor que esteja com alto consumo de memória dentro desse universo do discurso para dizer que, pronto, essa sentença é verdadeira. Né? Então, tem essa parada. Beleza? Então, vejam bem. E como é que eu provo que uma sentença existencial ela é falsa? Lembram que quando a gente foi provar que provar uma sentença quantificada universalmente é falsa, a gente bastou encontrar um exemplo, né? Aí o que vai acontecer? No caso da sentença existencial, é como o Vitor acabou de escrever aí no chat, quando tudo é falso. Então, se todos os elementos de um determinado conjunto, conjunto universo, eles não satisfazem essa sentença aqui, certo? E aí a gente vai dizer que a sentença existencial, ela é falsa. Ok? Então, o Vitor está colocando aí umas informações bem interessantes no chat. Eu queria que vocês prestassem atenção aí no que ele está... Eu já está adiantando, já está dando spoiler de outras coisas que eu vou falar aqui. Tá bom? Entendido? Então, verificação de sentenças quantificadas universalmente é trabalhoso. É possível utilizar... uma das alternativas é utilizar contra-exemplos. E, no caso das sentenças quantificadas existencialmente, basta eu encontrar um exemplo que satisfaça a sentença. Certo? Mas para dizer que a sentença toda é falsa, eu teria que testar todos os elementos do conjunto. Ok? Vamos aqui adiante. Na letra C. Alguns servidores estão com alto consumo de CPU e memória. Olha aqui o I. Esse I dá a ideia de quê? De conjunção. Certo? Então, nesse caso aqui, eu estou tanto me referindo ao predicado de alto consumo, ao predicado S, que é o alto consumo de CPU, com o predicado C, que é o alto consumo de memória. Correto? Então, nesse caso, a minha letra C, ela também é quantificada existencialmente. Observe que, nesse momento, eu estou trabalhando somente com uma variável, certo? Essas sentenças que a gente trabalha só com uma variável, elas são chamadas, pela literatura, de predicados monádicos, né? Quando eu tenho mais de uma variável, a gente chama de predicados poliádicos, né? E aí vai 2, 3, 4, assim, N variáveis. Então, existe um X, né? Tal que X está com alto consumo de CPU e memória. Apesar de não estar explícito aqui o alto consumo de memória, né? A gente pode interpretar bem por conta do contexto da coisa. Então, alto consumo de CPU seria SX e CX. Beleza? Sendo assim, aqui é a nossa sentença. E aí vocês já observam que as nossas sentenças começam a ficar mais interessantes. Entendido? Aí vem um detalhe, já reforçando o que o Vitor está dando spoiler aí no chat. Quando eu quantifico uma sentença existencialmente, eu devo utilizar, nessa quantificação existencial, conectivo da conjunção. Certo? Então, as quantificações existenciais, quando é uma fórmula que não é uma fórmula atômica, diferente da letra B, né? Quando é uma fórmula como é que se diz? Molecular, né? No caso aqui é esse exemplo, então eu preciso utilizar conjunções. Eu não devo utilizar condicionais. As condicionais, elas são restritas às quantificações existenciais, certo? Aliás, existencial não, desculpa, as quantificações universais. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo que envolve isso aí, tá bom? Mas lembre-se bem, quantificação existencial, fórmula molecular, então é conjunção que a gente trabalha, tá certo? E não esqueçam, todos os demais operadores, conectivos, a gente vai trabalhar também na lógica de predicados. Vamos aqui para a letra D. Na letra D, é mais uma sentença quantificada universalmente, diz que todos os servidores de banco de dados estão com alto consumo de CPU. Aliás, alto consumo de memória. Então, eu tenho aqui um predicado que diz que M é um servidor, X é um servidor de banco de dados, e ele está estabelecendo que ele está com alto consumo de memória. Então, vocês observam que nesse caso aqui, olha como a lógica de predicados ela é uma lógica rica. Eu estou especificando, através de um predicado, que determinado elemento possui uma propriedade, no caso, a propriedade de ter alto consumo de memória,
E também estou especificando que um elemento ele também pode pertencer, né, ele pode ser de um determinado tipo, no caso, um servidor web. Então, você tem aí no âmbito da lógica de predicados, né, essa riqueza semântica, certo? Na lógica proposicional, a gente não tinha isso aí. A gente só tinha os símbolos proposicionais, e vocês haverão de concordar comigo que os símbolos proposicionais, eles tinham um grau de abstração muito elevado, né? Então, eu poderia pegar uma sentença como essa daqui e dizer que é um símbolo P, ou um símbolo Q qualquer, né? Mas esses detalhes, né, de quantificação, né, de relação entre os objetos, eu não tinha como representar na lógica proposicional. Vamos aqui, letra D, todos os servidores, então para todo x, por enquanto só predicado monádico, né, para todo x. Aí, como é uma expressão quantificada universalmente, aí vejo o detalhe. A, entre aspas, tradução, ela não é tão direta assim. Como eu disse para vocês, uma sentença quantificada universalmente, ela precisa estar associada a uma condicional, certo? E quem é que vai ser o meu antecedente, quem é que vai ser o meu consequente aqui? Prestem atenção. Então, quando eu leio essa sentença, todos os servidores de banco de dados estão com alto consumo de memória, eu devo ler ela da seguinte maneira. Como é uma sentença quantificada universalmente, eu vou dizer assim, todos os servidores. Se um servidor é um servidor de banco de dados, então ele está com alto consumo de memória. E aí ficou claro para vocês a condicional, certo? Então, toda vez que vocês pegarem uma sentença escrita em linguagem natural, que é quantificada universalmente, vocês precisam fazer essa interpretação para encaixar ela dentro da forma de uma condicional, correto? Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte. Servidores web é MX, então, para todo X, se X satisfaz M, ou seja, se X é um servidor de banco de dados, então X está, cadê meu Deus do céu? Com alto consumo de memória. Alto consumo de memória é o predicado C, não CX. Ups. Aí ficou horrível. Certo? Tranquilo aqui, turma? Olha aqui, ó. Olha como ficou bonitinho aqui a sentença. Para todo X, se X é um servidor de banco de dados, então X está com alto consumo de memória. E aí não esqueçam, esse X é uma variável, certo? Se eu especificasse, por exemplo, que X é igual a HAL 9000, como eu acabei de dizer anteriormente, então HAL 9000 seria o quê? Uma constante. Mas esse HAL 9000 precisaria ser um servidor que está nesse universo, né? No universo aqui dos servidores. Ok? Turma, vamos lá adiantar aqui um pouquinho. A letra E diz que alguns servidores web estão com alto consumo de CPU e memória. Observe que agora eu tenho uma expressão que, primeiro, é quantificada existencialmente. Segundo, eu estou me referindo a servidores web que possuem duas propriedades. Uma é que está com alto consumo de CPU e a segunda é que está com alto consumo de memória. Cada uma dessas propriedades, ela é representada por um predicado. Beleza? Então, nesse caso aqui, caneta errada. Nesse caso aqui, a letra E, a gente começa quantificando existencialmente o X. Não, Vitor, aqui não vai ter condicional. Aí foi boa a tua colocação, certo? Expressões quantificadas existencialmente, você não deve usar condicional, ok? Porque a quantificação existencial, ela é muito, digamos assim, ela é muito rigorosa, ok? Então, é um negócio assim que não cabe para a gente utilizar condicional. Porque você sabe que na condicional, a gente pode ter o antecedente falso e aí, mesmo se eu tiver um antecedente falso, a minha condicional será verdadeira. Vocês lembram disso, né? Numa conjunção, basta um conjuntivo falso para que toda a conjunção seja falsa. E aí você já sacou por que eu não posso utilizar condicional, né, em sentenças quantificadas existencialmente. Ok? Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, ó, alguns servidores web. Então, existe X, tal que X é um servidor web
né? E esse X está com alto consumo de CPU, ou seja, SX, e esse X também está com alto consumo de memória. Então, para que essa sentença seja verdadeira, né? Para que essa sentença aqui seja verdadeira, eu preciso que cada um desses conjuntivos seja verdadeiro. Aí você percebe como a quantificação existencial também é rigorosa. Entendido? Então, nesse caso aqui, essa sentença só seria verdadeira se esse X tanto fosse um servidor web, como se ele tivesse alto consumo de memória e alto consumo de CPU. Se uma desses predicados for falso, de acordo com a interpretação de X, então essa sentença existencial já seria falsa também. Entendido? Turma, eu vou agora fazer só aqui a letra F e deixar para que vocês se divirtam com a letra G e a letra H, assim como também com a segunda questão. Ok? Então, deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Eu vou precisar aqui de mais espaço. Acho que vai caber aqui. Isso. Exatamente, Vitor. Perfeito. Ó, pessoal, cola no Vitor que é sucesso, viu? O Vitor é arrombado. F. Então, a letra F diz assim: nenhum servidor está com alto consumo. Gente, vocês haverão de concordar comigo que quando eu falo a expressão nenhum, eu tô da mesma forma dizendo, né? O Sandro achou engraçado. Ó, essa expressão eu uso demais nas minhas aulas. Eu não sei como é que eu não usei muito nas aulas com vocês. Certo? Assim, de usar esse predicado com os alunos que são muito bons, né? Ou seja, chamar de arrombado. Então, turma, vamos lá. Nenhum servidor está com alto consumo de CPU. Na mesma, eu dizer que nenhum, né, é a mesma coisa que dizer que não existe, né? Ou também poderia dizer que todos os servidores, né, que não é verdade que todos os servidores estão com alto consumo de CPU. Estão vendo aí as variáveis que a gente pode colocar, certo? Então, nesse caso aqui, eu poderia quantificar ela existencialmente, eu poderia negar a quantificação existencial, então eu poderia fazer assim: não existe X tal que X está com alto consumo de CPU. Alto consumo é S, né? O predicado S. Então seria isso aqui, certo? Então não existe X tal que X esteja com alto consumo de CPU. Seria uma fórmula válida, né? Tranquilo. A negação, né? Eu posso negar o quantificador existencial, certo? De boa, como eu estou colocando aqui. Como eu neguei o quantificador existencial, e aí eu vou aproveitar para comentar com vocês o seguinte. Claro que isso também acho que foi comentado lá nos vídeos de pré-aula. Isso daqui equivale a fazer o seguinte. Para todo X não está com alto consumo de CPU. Então, essa expressão aqui, agora quantificada universalmente, ela é equivalente a essa outra expressão aqui. Certo? Entendido? Então, a gente também trabalha com a ideia de equivalências na lógica de predicados. Então, vejam bem. Quando eu neguei a quantificação existencial, certo? Eu também poderia dizer equivalentemente que para todo x, se x não é verdade que x esteja com alto consumo de CPU, certo? Então, eu estou dizendo aqui que todos os elementos do universo, né, nenhum deles está com alto consumo de CPU. Certo? Não, o fato de estar com alto consumo de CPU não é verdade. E aqui o que é que o Vitor escreveu? Na lógica de predicados, os quantificadores são existenciais. Mas aí... Isso, Vitor. Não existe esse E cortado que você colocou aí, certo? Peraí, João, deixa eu só... Turma, não se preocupe não, que essa minha lousa digital aqui eu vou salvar em PDF e mando para vocês lá no grupo, tá bom? Então, quem tiver preocupado aí em tirar print, não se preocupa não, que eu vou salvar em PDF e aí mando para vocês.
Mas, ó, turma, voltando aqui. A partir daqui, você já começa a perceber as formas que eu posso, digamos, entre aspas, traduzir uma sentença. E aí vem uma questão muito importante. Professor, quer dizer que na lógica de predicados não existe uma única forma de eu representar uma determinada sentença da lógica da linguagem natural. É isso? É. Isso por quê? Porque a linguagem da lógica de predicados é mais rica. Mas observem que nesse caso aqui eu tenho equivalências, ok? Da mesma forma que a gente trabalha equivalências lá na lógica proposicional, certo? A gente também trabalha aqui. Ou seja, as equivalências são maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Poderia ser mais ou menos assim, certo? Entendido? Bom, vocês ficam aqui com a letra G e com a letra H, para vocês se divertirem em casa. Vamos agora para a terceira questão. Professor, e a segunda questão? Não, a segunda questão ela é semelhante à primeira. Fica como exercício para vocês. Meus amigos, vamos continuar aqui. Não esqueçam que quarta-feira tem avaliação, certo? A segunda avaliação do sistema acadêmico. E esse conteúdo que vocês estão vendo hoje, ele vai cair, essa avaliação de quarta. Foquem na resolução do quiz, no primeiro tempo. Gente, vamos lá. Determine o valor lógico, verdadeiro ou falso, de cada uma das sentenças a seguir. Use a interpretação. Então, eu tenho aqui, o meu universo do discurso é o conjunto dos inteiros, certo? Conjunto dos inteiros. Todo mundo aqui está careca de saber qual é. Eu tenho somente dois predicados, X, o predicado P e o predicado G. No predicado P, eu estou dizendo que X é par. No predicado G, eu estou dizendo que X é maior do que 10. Então, vejam bem. Vamos supor que a interpretação de X é igual a 3. Nesse caso aqui, a interpretação de Px vai ser o quê? Verdadeiro ou falso? Falso. Né? Por quê? Porque o predicado P diz que X é par. E aqui o meu X é igual a 3. E a gente sabe que X é ímpar. Estão entendendo aí como é que funciona a interpretação na lógica de predicados? Vamos aqui outro exemplo. A interpretação de X é igual a 2. E agora, qual é o valor de verdade do meu predicado P? Agora ele é verdadeiro. Então, vocês veem que o valor de verdade de um predicado, ele depende do valor, não é do valor de verdade, é da interpretação da variável, certo? É bem mais um pouco mais complexo do que a gente tinha lá na linguagem da lógica proposicional. Tranquilo? Vamos aqui pegar o outro predicado. O outro predicado dizia que x é maior do que 10. Então, se a interpretação de x é igual a 10, então a interpretação de gx vai ser verdadeiro ou falso? Vai ser falso. Professor, mas espera aí. Não, aqui é maior do que 10, não é maior ou igual. Vejam bem, uma coisa é maior, outra coisa é maior ou igual. Correto? E aí, meus caros colegas, vocês devem, com certeza, já estar fazendo o link dessas coisas com relação ao teste lógico que existe nas estruturas de qualquer linguagem de programação, como o if, como o while, né? Então, aquele teste lógico, né, que a gente encontra nas linguagens de programação é muito semelhante a essas coisas que a gente está vendo aqui na lógica de predicados. Por exemplo, vamos supor que você tem o seguinte trecho de código. Por exemplo, então aqui eu tenho x maior do que 10. Esse x maior do que 10 é justamente o meu predicado, certo? É tanto que tem um tópico num dos livros que eu uso como livro texto, aquele livro verdinho, Lógica para Ciência da Computação, que ele trabalha o assunto é verificação de programas, que é um assunto que eu gostaria de abordar, mas infelizmente a gente não tem tempo dentro da disciplina. Talvez, quem sabe, um dia no futuro, num grupo de estudo, eu faça isso. E nesse tópico, verificação de programas, a gente utiliza lógica de predicados para verificar se um algoritmo está correto ou não, sem precisar testar o algoritmo. A gente utiliza a lógica de predicados nisso daí. É muito interessante mesmo. Mas aí são cenas do próximo capítulo, quem sabe no próximo semestre a gente volta para o presencial e eu
monte um grupinho de estudo para a gente ver isso aí. Turminha, vamos lá. Então, o predicado A, aliás, o predicado não, a sentença, né, a FBFA diz que existe um X, tal que X é par. Ora, aqui é verdadeiro. Por quê? Porque basta eu fazer o seguinte, ó. Basta informar aqui um X igual a 2, né, que a interpretação de PX vai ser igual a verdadeiro. Como eu encontrei um valor que satisfaz o predicado P, então vejam bem, o predicado é P, não é PX não, predicado P. Então, se eu tenho um valor que satisfaz o predicado P, então essa quantificação essa sentença que é quantificada existencialmente é verdadeira. Certo? Ah, professor, mas se o X for igual a 3? Não, meu querido, mas a gente já encontrou aqui um caso, a gente pode encontrar mais outros também. O importante é ter encontrado pelo menos um. Correto? Vamos lá. A próxima diz o seguinte. Opa. Para todo X. Ó, aqui, ó. Quantificação universal na parada. Aí, o que é que a gente tem? Condicional. Certo? Ele está dizendo que para todo X, se o X é maior do que 10, então o X é par. Ele está dizendo que para todo X dentro do conjunto dos inteiros, se o X é maior do que 10, então o X é par. É falsa. Certo? Falsa. Por quê? Eu posso apresentar um contra-exemplo. Vamos lá. Interpretação de X igual a 11. Certo? Quando é que uma condicional é verdadeira? Ou falsa, quer dizer? Quando o P é condicional Q é falso, quando o P é verdadeiro e Q é falso. Então, se eu fizer ó, a interpretação de para todo X, né, GX, PX. Ó, a interpretação de X é 11. Então, 11 é maior do que 11 é maior do que 10? Aqui é verdadeiro. 11 é par? Não, aqui é falso. Então, temos aqui uma condicional falsa. Basta apresentar um exemplo. É como eu disse para vocês. Quantificação universal, para você provar que a quantificação universal é falsa, apresenta o contra-exemplo. Ou você testa todos os valores. Mas, professor, aqui é o conjunto dos inteiros, é um conjunto universo infinito. Né? E aí, como é que tu vai fazer? Tu vai passar a eternidade testando? Dá certo. Né? Então, tu tem que ir para o contra-exemplo. Entendido aí, turma? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que tá de noitinha. Letra C. Na letra C, eu tenho uma quantificação existencial. Temos aqui uma conjunção, certo? Ele está dizendo o seguinte, existe um X, tal que X é par, e X é maior do que 10. Ora, basta apresentar um exemplo. Interpretação de X igual a 12. Certo? A interpretação de PX. 12 é par? Então é verdadeiro. A interpretação de GX. 12 é maior do que 10? É verdadeiro. Então, V conjunção V, todo mundo aqui sabe que é verdadeiro. Pronto, morreu Maria Preá. Certo? Entendido aí, mocinhos e moças? Ó, esses exercícios eles são bem elementares. Diga aí, Vitor. Fala, Vitor. Desistiu, Vitor? Falar? Vamos lá, né, gente? Pronto. Não, agora a minha tá, né? Gente, o Vitor deve ter se distraído aí. Vamos lá. Aqui nós temos uma quantificação universal, mas a gente não tem uma condicional. Temos aqui uma disjunção. Isso pode? Pode, de boa. Então vejam bem. A gente sabe, vamos lembrar sempre daquelas paradinhas das equivalências.
A gente sabe que uma condicional, ela equivale a uma disjunção com o primeiro disjuntivo negado. Se eu tenho aqui Px, disjunção Gx, né? Isso daqui seria equivalente a quê? Seria equivalente a não Px condicional Qx, correto? Vou deixar isso aqui melhor. Então, vamos lá. Px, disjunção Gx, né? Isso daqui... Peraí, deixa eu ver aqui. Porque quando você coloca um valor x... Vitor, não seria o seguinte... Peraí, deixa eu te explicar por que é que não seria. Se a gente estivesse trabalhando numa perspectiva de linguagem de programação, certo? X igual a 12 seria joia. Mas só que na lógica, a gente trabalha com a função interpretação. Certo? Aí por isso que a gente tem que colocar a interpretação de x igual a 12 e tal. É um preciosismo, pode ser frescura, mais ou menos, né? Mas é da liturgia da disciplina, certo? É a forma como a gente está enxergando a partir da perspectiva da matemática. Né? X igual a 12, né, do jeito que você colocou aí no chat, já seria uma perspectiva mais do âmbito da programação. Então, quando você coloca i de x igual a 12, eu estou dizendo que a interpretação da variável x, naquele momento, é igual a 12. E como é uma variável, o x ele pode ter outras interpretações em outros momentos. E aí você percebe que a ideia de variável, né, de como a gente explica variável pela ótica da lógica de predicados, ela é muito mais forte do que pela ótica da própria programação. A ideia de variável, que é um valor que varia, ou como diria o popular, vareia, né? Então, ora o x é igual a 12, ora o x é igual a 11, certo? Mas o importante é que o x ele só pode ser do conjunto dos inteiros, no caso desse exemplo aqui, dessa questão. Correto? Deu para entender, Vitor? E demais? Entenderam aí o questionamento aí do Vitor? Bom, vamos lá. Então, nesse caso aqui, ó, certo? A gente poderia ter... exatamente, Sander. Exatamente. Então, nesse caso, né, a nossa condicional associada seria o seguinte: não px, qx, certo? Então, seria isso aqui. Então, nesse caso, o que é que a gente está dizendo assim? Para todo x, se o x não é um número par, então ele é maior do que 10. Certo? É falso. Certo? Falso também, porque a gente sabe que existem números pares, números que não são pares, né? E que eles são, deixa eu ver aqui, que faz com que isso daqui seja falso e isso daqui seja verdadeiro. Certo? Vocês estão entendendo aqui? Eu me embananei um pouquinho agora, mas deixa eu tentar voltar aqui a fita. Vejam bem, essa sentença, Px de junção Gx, ela é equivalente a essa outra sentença aqui, certo? Se eu ler essa sentença, eu vou dizer o seguinte: para todo x, x ou é par ou x é maior do que 10, certo? E aí vejam que para todo x ele está dizendo isso, certo? Essa mesma sentença, eu poderia representar ela como a equivalente dela como uma condicional, certo? Então, é como o Vitor está colocando aí no chat, né? 11 não é par, né? E é maior do que 10. Ok? Entendido? Então, no momento que eu encontro um exemplo que faz com que essa condicional seja falsa, né? Ou que um exemplo em que essa disjunção seja falsa, para essa disjunção ser falsa, eu vou ter que ter o quê? Vou ter que ter dois valores V, né? Lembram? Aliás, F, desculpa. Então, para uma disjunção como essa daqui, Gx. Vejam bem, ó. Para essa disjunção ser falsa, eu vou ter que ter F aqui e F aqui. Correto? Entendido aí? Da mesma forma, olha como a coisa é bacana.
Ó, isso no caso da disjunção. Eu teria Px, disjunção Gx, ambos F. Qual seria o valor lógico dessa disjunção? Seria F também. Correto? Mas, se eu colocar Px igual a F na condicional, como eu estou negando, ela vai virar V. Né? E o Gx, e o Gx aqui continua F, né? De acordo com o que eu coloquei aqui. E aí eu vou ter uma condicional em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Falso novamente. Estão vendo aí o grande barato que é a gente trabalhar com as equivalências lógicas? Por isso que é importante a gente aprender equivalência lógica. Correto? Entendido aí, turma? Então, fiz a terceira questão toda para vocês. Certo? Qualquer dúvida aí, a gente pode conversar depois. Mas vocês entenderam, né? Então, quando você vai determinar o valor lógico de uma sentença que é quantificada, aí você precisa observar esses detalhezinhos. As interpretações das variáveis, né? No caso de uma quantificação existencial, basta você encontrar um exemplo. No caso de uma quantificação universal, para provar que ela é falsa, você teria que encontrar um contra-exemplo, certo? Ou, para provar que ela é verdadeira, teria que testar todos os valores. Mas aí, no caso de um universo composto por um universo infinito, aí é impossível, né? Aí a coisa pega. Bom, gente, vamos aqui adiantar, porque já está de noitinha. Gente, essa daqui, certo? Ela é muito semelhante à primeira questão, só que aqui tem um detalhe. E eu vou só comentar esse detalhe com vocês e vou resolver algumas delas aqui. Observe que o predicado M, ele é um predicado, ele não é monádico. Por quê? Porque ele tem duas variáveis, uma variável x e y, certo? Então, nesse caso, é um predicado poliádico, como a gente chama. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu tenho mais de uma variável no predicado, eu estou estabelecendo uma relação, né? Então, eu estou dizendo, ó, x é mais robusto que y, né? Então, eu estou dizendo que o predicado M diz que x é mais robusto que y. Certo? Tem algumas palavras aqui que estão faltando. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui uma alternativa. Todo o sistema operacional. Pronto. Essa letra C. Vamos pegar aqui a letra C. A letra C, ele está dizendo assim, ó, todos os sistemas operacionais Linux são mais robustos que alguns sistemas operacionais Windows. Então, vejam que, nesse caso aqui, eu tenho uma quantificação universal. Opa, peraí. Eu tenho uma quantificação universal e eu tenho uma quantificação existencial. Então, nesse caso, as duas variáveis vão ser quantificadas de maneira diferente. Correto? Preste atenção que aqui o negócio começa a pegar. A diversão começa agora. Então, vamos lá. Letra C. Na letra C, eu estou dizendo, ó, que para todo x existe y, tal que, se x é o sistema operacional Linux, né? Então, o predicado L é x é Linux. Então, se x é o sistema operacional Linux, né? Então, aliás, aí aqui vem um detalhe. E y Windows é W, né? É W, certo? Então, deixa eu ver aqui se deu para vocês entenderem. Bom, deixa eu escrever isso aqui de novo. Escrever aqui vai ficar melhor. Vejam bem, ó, letra C. Para todo x existe y, existe algum y, tal que, se x é sistema operacional Linux e y é o Windows, né? Então, é algum sistema operacional Windows, então o sistema operacional X é mais robusto que o sistema operacional Y. Deu para entender aqui, turma? Ó, nesse caso, como a gente tem duas variáveis e a primeira variável é quantificada universalmente,
Portanto, eu tenho essa condicional aqui, certo? Ah, professor, mas e essa conjunção aqui? Não está errado? Não está não, meu querido, porque aqui é o meu antecedente da condicional, de boa, né? O conectivo principal aqui dessa parada é o conectivo da condicional. E o consequente aqui é dizer que o sistema operacional Linux, que todos os sistemas operacionais Linux, é mais robusto do que alguns sistemas Windows, que é justamente o que a sentença está dizendo. Certo? Então, vocês começam a perceber mais ainda o quanto a lógica de predicados ela tem uma riqueza semântica muito maior do que a lógica proposicional. Então, vejam, essa sentença aqui, né, está representando, aliás, essa sentença, não, essa fórmula está representando essa sentença aqui da letra C. Tá bom? Então, as demais ficam aí para vocês fazerem como exercício. E vamos aqui para a sétima e última questão, que ela é bem rapidinho. Na sétima questão, o que é que eu estou falando? Eu estou pedindo para você identificar o escopo. Fala, Vitor. Certo, entendi aqui. O microfone está com defeito. Então, vejam bem. Vou começar do começo. Na letra C, ele diz assim: todos os sistemas operacionais Linux são mais robustos que alguns sistemas operacionais Windows. Então, o que é que nós temos aí? Eu tenho que uma variável está sendo quantificada universalmente e outra variável está sendo quantificada existencialmente. É possível isso? Perfeito, não tem nenhum problema. Eu posso ter uma fórmula que cada variável seja quantificada de uma maneira diferente. Vai depender do contexto da situação que eu estou representando. Então, vejam, uma variável que eu vou chamar de x, eu vou quantificar universalmente. Essa variável x vai representar os sistemas Linux, e uma variável y vai ser quantificada existencialmente e ela vai representar os sistemas operacionais Windows, correto? Por isso que, para tudo x, existe y. Então, estou dizendo que para todos os sistemas operacionais Linux, né, vai existir um sistema Windows, tal que os sistemas Linux são mais robustos que os sistemas Windows, do que alguns sistemas Windows. Então, quando eu coloquei aqui o predicado MXY, observem bem, o predicado MXY, ele simplesmente diz que X é mais robusto que Y. Ele não diz que o X é um sistema Windows, nem que é Linux, e nem muito menos o Y. Essa característica é dada por quem? É dada pelo antecedente da minha condicional. Por isso que eu estou dizendo para vocês como é importante vocês entenderem que as sentenças quantificadas universalmente, elas precisam serem associadas a condicionais. Porque, geralmente, numa sentença quantificada universalmente, eu defino um antecedente. Nesse caso aqui, o meu antecedente está dizendo assim, que o X é Linux. Então, aqui eu estou definindo quem é o X, eu estou definindo quem é o Y. Olha como é bacana isso. Então, estou dizendo, se X é Linux e Y é o Windows, é o sistema Windows, então o X é mais robusto que Y. Mas quem é X e quem é Y? X é um sistema Linux e Y é um sistema Windows. Deu para entender agora, Vitor? E demais. Fala, Luke. Pessoal, mas essa parada aí depois da condicional, né, que é a nossa conclusão e tal, a gente sabe que o X está sendo mais... A gente já sabe que o X é o Linux, mas o fato dele vir antes já mostra que ele, antes dessa vírgula, vai mostrar que ele é o mais robusto, tipo, nessa questão, é isso que indica que... Qual parte está indicando na questão de ser mais robusto? Eu não consegui entender essa parte. Excelente constatação, Luke. Essa definição, foi muito boa, né? Observa aqui, na definição do predicado. O predicado daqui é MXY. Por isso, o X é mais robusto que Y, certo? Mas é o seguinte, quando a gente define um predicado, essa ordem das variáveis, né? Aqui a primeira, o X é a primeira e o Y é a segunda, isso é uma coisa bem arbitrária. Porque você poderia muito bem dizer que o significado do predicado M é Y é mais robusto que X. Isso é uma coisa totalmente arbitrária. Mas a gente prefere utilizar essa ordem.
O que está mais à esquerda se refere ao que está mais à direita. Então, a interpretação do predicado MXY é X é mais robusto que Y. Então, eu estou estabelecendo uma relação entre X e Y, certo? Mas é como eu falei, nada impediria, não tem nenhum impedimento de você dizer, não, o predicado M, ele vai dizer que o Y é mais robusto que X, mas eu vou escrever assim, vou escrever dessa maneira, mas eu vou interpretar o contrário. Aí, cara, sinceramente, é uma complicação desnecessária, mas nada impede de você fazer assim, né? Mas é como eu te falei, é na definição do predicado que você vai estabelecer que o X é mais robusto que Y. Isso daqui é a interpretação do predicado, tá certo? Acho que o Vitor percebeu isso também quando ele escreveu aí no chat. Tá claro agora, Luke? Ficou sim, professor. Pronto, entendeu? Então, gente, vocês estão vendo aí, né? Quando a gente trabalha com mais de uma variável, com predicados poliádicos, a coisa começa a ficar mais divertida, certo? E a gente começa a poder representar muitas e muitas informações. Na próxima aula, na semana que vem, eu vou tentar reservar um tempinho para apresentar para vocês uma pequena introdução à programação em Prolog, que é na programação em Prolog, não, Vitor, na segunda-feira mesmo. Dia 17, eu tinha anteriormente agendado a nossa reposição, mas eu mandei essa reposição lá para o dia 24, porque dia 17 eu vou ter um outro compromisso. Aliás, no dia 17... segunda é feriado, é mesmo, dia 15. Pronto. Certo. Realmente. Agora que eu me lembrei aqui de uma coisa. Gente, depois eu vou comentar com vocês, fora da gravação, sobre essa aula do dia 17. Nós vamos ter que fazer uma pequena modificação nela. Certo? Entendido? É uma pequena, bem sutil. Mas vai ser segunda-feira, dia 15, é feriado, então na outra aula que a gente tiver, certo? Na segunda-feira, eu vou trazer para vocês uma pequena introdução à linguagem Prolog que a gente usa demais lógica de predicados, tá certo? Entendido aí, turma? Tranquilo aí para vocês? Tranquilo? Bom, vamos aqui voltar para a nossa sétima questão. E daqui a pouco a gente conversa sobre a aula do dia 17. Meus amigos, vamos aqui, ó, identificar o escopo de cada um dos quantificadores. O escopo de um quantificador, ele se refere ao alcance do quantificador e dentro da fórmula. Então, vejam que nessa letra A, eu tenho aqui uma única variável x quantificada, só que bem aqui eu tenho uma variável y que ela não está quantificada. Então, essa variável y aqui a gente chama de variável livre, porque ela não está quantificada, certo? E no caso aqui da variável x, ela está quantificada por esse quantificador aqui. Só que detalhe, com relação a quantificadores, certo? Observem bem. O quantificador, ele tem um alcance, né, por toda essa fórmula aqui. Então, esse quantificador universal, ele alcança toda essa fórmula. Se por acaso, ao invés de y, eu tivesse um x, eu diria que o escopo seria toda a fórmula. Então, todas as ocorrências de x estariam quantificadas. Nesse caso aqui, a variável y é livre, né? Como ele diz assim, ó, indique as variáveis livres se existirem. No caso aqui, uma variável x, essa variável y, ela é livre, certo? Vamos aqui para outra forma. Ó, existe x tal que x satisfaz A e, para tudo isso, B satisfaz Y. Então, vejam bem. Aqui não existe variável livre. Na letra B não tem variável livre, porque o x está quantificado pelo existencial e esse y está quantificado por esse quantificador existencial. E outra coisa, exatamente, Vitor, uma fórmula fechada, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o escopo do quantificador existencial ele vai só até aqui, certo? Ele só vai o alcance dele aqui. E esse quantificador universal, o alcance dele é o restante da fórmula. Vamos aqui a uma outra. Aqui eu tenho existe x, observe aqui os colchetes, ó. Nesse caso, esse x, ele quantifica esse x aqui e esse outro x, certo? Nesse caso aqui, o y também está quantificado por ele, ó, veja bem,
Aliás, nesse caso aqui, esse y aqui é quantificado por esse quantificador universal. Já esse y aqui, ele é livre. Ok? Ah, professor, mas espera aí, ele não está quantificado pelo universal, não? Está não. Nesse caso aqui, esse y não está quantificado por esse quantificador universal. Correto? E para fechar, nós temos aqui, existe x, existe y. Observe aqui os colchetes, né? Então, o x e o y aqui estão quantificados. Esse y também está quantificado. Esse z é livre. Esse a aqui, a gente pode dizer que é uma constante, porque geralmente na literatura é dito que a gente utiliza as letras x, y e z e respectivos índices para variáveis e letras como a, b e c para constantes, né? E o z aqui também é uma variável livre, ok? Ficou claro aí para vocês? Bom, gente, então, esse foi a nossa listinha de exercício com a nossa introdução à lógica de predicados, tá certo? Bom, Vitor, nesse caso aqui, o que vocês responderiam? Que o escopo do quantificador é a fórmula toda, né? É toda a fórmula, certo? E por quê? Por conta desses colchetes aqui, tá certo? E as variáveis livres, vocês entenderam aí como é que ela figura como livre? É quando ela não está quantificada. Uma variável que não está quantificada, ela é uma variável livre. Ela pode não estar quantificada como essa variável z, que é de jeito nenhum, ó, ou como essa variável y, que ela aparece quantificada em um determinado ponto, mas o quantificador dele não tem alcance. É como se esse conectivo aqui da conjunção fosse uma barreira, certo? Ele é livre porque o quantificador universal aqui, ele vai só até aqui, certo? Essa conjunção é como se fosse um limite, certo? Entendeu? Bom, gente, vou parar aqui a nossa gravação, né? Parar aqui a nossa apresentação. E agora, ela não se limita... Não, no caso... Espera aí, Vitor, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Deixa eu ver aqui, deixa eu entender aqui a tua pergunta. Não sei... Ah, não, cara, mil perdões. Esse Y aqui não é livre, não. Espera aí. Mil perdões. Me confundi aqui na parada. Vou apagar aqui novamente. Então, vamos lá. Deixa eu entender. Ah, certo. Ó, nesse caso aqui, certo? O escopo dessa quantificação universal é essa conjunção toda, tá certo? É isso mesmo. A quantificação universal, o escopo dela é todo esse daqui. Observe os colchetes, ok? É em cima dessa ideia dos colchetes que a gente tem que levar em consideração. Nesse caso aqui, ó, nós temos, nesse exemplo aqui da letra B, esse quantificador universal ele está bem definido aqui, ó, né? Só vai até aqui. Nesse caso, desse universal é toda essa conjunção. Mas você haverá de concordar comigo que essa conjunção aqui, associada a um quantificador universal, é meio estranho, né? Então, eu teria que fazer, na certa, um negócio assim, ó. E xy, disjunção, ok? E aqui seria negado e aqui seria negado, correto? Porque seria um equivalente, ok? Deu para entender aí agora? Isso, De Morgan na veia. Beleza? Para aqui a apresentação. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou precisar verificar lá na minha agenda com relação a esse dia 17, certo? E aí eu entro em contato com vocês pelo nosso sistema acadêmico ou pelo nosso grupo, que muito provavelmente aquela aula síncrona que eu tinha agendado para o dia 17, talvez eu vá precisar também cancelar, aliás, adiar ela, voltar para um outro dia, certo? É porque surgiu, eu não estou lembrado assim de memória,
mas eu acho que surgiu um compromisso para mim justamente nesse dia 17. Mas eu aviso para vocês, tá bom? Deixa eu aqui parar a gravação. Interrompendo.